Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Divino esteja em nossos corações, em nossas mentes. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária da noite de hoje. E vamos ouvir a página de abertura que será lida pela nossa companheira Lindalva, hoje do livro Vinha de Luz. Hoje é o capítulo 80 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Como sofres? Não basta sofrer-se simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos o que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros a perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar a enfermidade reparadoras com o desespero. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadem o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da desilusão e da descrença, da desconfiança, das revoltas injustificáveis, em razão de alguns caprichos e desativos. Seria inútil sofrer com volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato do agressor ou credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cantinho das experiências necessárias, mas bem pouco os espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, elevando a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais dessa casa, agradecendo a eles pela oportunidade que nos concede de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te pedimos as tuas bênçãos para todas as pessoas que estão aqui presentes e para aquelas que ficaram em casa nos seus lares, que não puderam chegar até este ambiente. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de todos aqueles que estão precisando de ajuda, que estão sofrendo, que estão necessitados nesse momento. Obrigada, Jesus. Abençoe o palestrante da noite de hoje e que assim seja. Vamos fazer um agradecimento rápido do almoço do domingo. Vamos pedir a Lindalva para agradecer. Olha, vocês sabem que domingo foi o nosso almoço, né? Que foi estrogonofe de carne, de frango, com champignon. Então nós queremos agradecer a todos que vieram. Foi uma tarde maravilhosa, agradabilíssima. Muito agradecida por vocês terem comparecido, aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Não temos mais um recadinho? Não? Então vamos passar a palavra ao nosso expositor, que é um convidado hoje de honra, que será apresentado pelo Magno. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos apresentar aqui o nosso companheiro de hoje, Sérgio, né, da Rádio Brasil Espírita. E anualmente a nossa instituição ela reserva o mês de setembro
para tratar de temas relacionados à questão da valorização da vida, né? Que é um tema muito pertinente, está em todas as situações, né, que a gente possa imaginar. E o nosso companheiro Sérgio, ele foi uma indicação do nosso companheiro amigo Palmeiro, né? O Sérgio, ele realiza um trabalho na Rádio Brasil Espírita. Ele possui 2 programas nessa rádio, né? E pela internet, que é o Minuto de Espiritismo e o Evangelho no Lar 2012. Sendo que nesse primeiro programa, né, que vai ao ar todo sábado, ele retira dúvidas né, enviadas pelos amigos para o e-mail, daqui a pouco você pode até passar no finalzinho, tá? E no outro programa, já no Evangelho no Lar 2012, onde ele auxilia e dá suporte a pessoas, né, para a instalação do Evangelho no Lar em suas residências. E aí esse programa ele vai chegar agora na sexta-feira, no 100, isso aí. Isso aí. E além desse trabalho que ele realiza, né, para o doutrina espírita, ele é voluntário do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, né, que realiza um trabalho muito bonito, muito importante, né, junto às pessoas que pretendem cometer o ato do suicídio. O telefone do CVV é 141, tá? O dia inteiro esse telefone está à disposição e agora também tem a questão do chat, né? As pessoas podem bater um papo via internet, o que facilita muito. Então o nosso companheiro vai ter 1 hora para fazer a sua exposição e o tema proposto hoje é o suicídio na visão espírita. Um tema muito pertinente, muito importante, né? A gente recentemente nós tivemos aí no noticiário o suicídio do ator Robin Williams, né? Que entre os filmes que ele fez, né? Amor Além do Limite da Vida, que é um filme belíssimo, né? Cheio de conteúdos, né? Espiritualistas, né? Vamos dizer assim, e ele também fez Sociedade dos Poetas Mortos. Então vou passar aqui a palavra para o nosso companheiro Sérgio, e aí a partir de agora você tem 1 hora. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Deixa eu só fazer um teste. Falando assim, consegue todo mundo me ouvir? Sim, Tá no volume bom aí? está ótimo. Então vamos sem, pode ser? Pode. Eu fico mais confortável. Bom, comentamos aqui, né, foi comentado sobre o Robin Williams. Fez filmes que certamente trouxeram algum grau de espiritualidade a ele, algum grau de conhecimento a ele. E aí, uma pessoa espiritualizada, entre aspas, né, ou não precisa nem ser entre aspas, se suicida. Caramba, e agora? Como é que pode isso? Por que isso acontece? Pode ser uma pessoa espiritualizada ou não. Na página de preparo hoje, do livro Vinha de Luz, Como Sofres? Por quê? Espiritualizado ou não, todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, ou a grande maioria, chega uma hora, caramba, o que eu faço agora? Meu Deus, e agora? Eu não vejo uma saída. E no momento de desorientação, onde a pessoa se encontra desnorteada, pode vir a cometer esse ato. Só um detalhe com relação ao CVV, o telefone 141, ele não é só para pessoas que estejam pensando em se suicidar. Ele é um telefone que funciona em todo o Brasil há mais de 50 anos, onde em alguns lugares até colocaram o CVV como vai você, para desvincular um pouco essa parte do suicídio. Porque você fala para você está triste, está chateado, liga para o CVV. Não, Sérgio, peraí, também eu não estou tão assim. Eu não estou querendo me matar, peraí. Eu estou chateado, mas é um suporte emocional. É apenas um suporte emocional. A pessoa ligar e ter alguém que a ouça. Por quê? Somos muito bons em falar, né? Falar é com a gente mesmo. Você está chateado, mas ó, você fez aquilo, né? Olha, faz isso aqui que é melhor. Muda isso aqui, muda de emprego. A gente é muito bom em falar. E em ouvir? Nós somos
geralmente nós deixamos a desejar na hora de ouvir. Então aqueles sintomas que foram ditos ali na página de preparo, o que leva, alguns fatores que levam a pessoa a cometer o ato do suicídio. Ambivalência, convivência no mesmo indivíduo de dois sentimentos em conflito. Não sei se larga o emprego e viaja, não sei se viaja e não larga o emprego, por aí vai. Não só na parte profissional, na parte emocional, se encontra numa situação ali, falando entre a cruz e a espada, vai ter que tomar uma decisão. E aí isso pode vir a levar a pessoa, né? Eu vou falar muito brevemente porque é tema aqui para a gente ficar uma tarde inteira, né? Mas 1 horinha já é um tempo que dá para a gente comentar um pouco. Outro motivo, busca de atenção. Vários casos de suicídio, a pessoa fala, engraçado, né? Foi de repente, nem deu sinal, nem fez nada. Tenho certeza, deu sinal sim. A gente é que não percebeu. Às vezes aquela pessoa começou a separar os livros velhos ali para um canto. Aí você, ele está querendo arrumar o quarto dele, está querendo alguma coisa, algum sinal é dado. Ela, quando chega ao ato do suicídio, ela antes tenta chamar a atenção de alguma forma. Outro ponto, desejo de vingança. Mas como assim? O cara vai se vingar se matando? É isso mesmo. Ele chega a esse ponto, onde ele se vê sem saída, não sabe mais o que fazer e acaba causando este fato. Outro ponto, desejo de fugir de uma situação desagradável. Ele passa por uma situação que está lhe trazendo um sofrimento, está lhe trazendo uma agonia, está lhe trazendo uma angústia, e aí ele resolve dar um fim à vida dele. Outro motivo, desejo de ir para um lugar melhor. Esse lugar que eu moro, essa vida que eu tenho, eu me sinto explorado, eu me sinto tendo que carregar o mundo nas costas, a minha cruz é muito pesada, eu não gosto disso aqui, eu quero ir para um lugar melhor. E aí, ele comete esse ato. Outro motivo, procura de paz. Ele não está, obviamente, ele não está em paz consigo mesmo na hora que vem a tomar uma atitude dessa. E pensa ele que, cometendo esse suicídio, ele vai encontrar a paz. E aí nós vamos, então, começar a trabalhar a visão espírita com relação ao suicídio. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Sem esse roteiro aqui eu não sou nada, tá? Eu tenho que estar com esse roteiro aqui. Então vamos lá. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que fala: bem-aventurados os aflitos, itens 14 ao 16. Ele aborda suicídio e a loucura. Muitas pessoas falam que a pessoa se suicidou porque ela tá louca. Não. Isso até no próprio o CVV, ele tem um manual, um guia que orienta, mostra todo o passo a passo, né? Dá muitos esclarecimentos. E um dos mitos, que se diz, os candidatos ao suicídio são todos doentes mentais. E ninguém melhor, nenhuma instituição melhor do que o CVV para ter essas estatísticas. E essas estatísticas mostram que de 10 a 20% das pessoas que se matam são doentes mentais. Então, loucura e suicídio, a gente já vai separar um pouquinho. Porque se 10 a 20%, então 80%, a grande maioria, não tem nada de doente mental. E aí, vamos dar uma lida aqui rapidamente. Suicídio e loucura é o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas, esgotadas, né? Da maneira de
considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes. O que são vicissitudes? Contratempos, reveses, né? Conflitos, dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, que o homem não tem coragem de suportar. Ele vê uma dificuldade, isso não dá para mim, é demais para mim, né? Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houvera desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam, perturbariam. Vejam que interessante. No Evangelho, os Espíritos de luz falam que se eu passo por uma dificuldade, se eu passo por um sofrimento, se eu passo por uma angústia, se eu passo por uma necessidade, se eu passo por um problema de saúde, isso é um resgate. Isto é um efeito de uma causa que foi plantada por nós. Pode ter sido nesta vida ou numa vida anterior. Eu costumo abrir um parênteses nessa hora, porque a gente é vaidoso demais, é orgulhoso demais, né? Então eu estou sofrendo, mas isso foi coisa que eu fiz numa outra vida. Nessa vida eu estou bem demais, olha só. Quase todos os problemas são efeitos de causas plantadas, é nessa vida mesmo. Falta a gente vestir a carapuça e pensar, eu pisei na bola, eu piso na bola de vez em quando. Ou de vez em muito. Quando o Magno falou, o Sérgio trabalha no CVV, tem um programa na Rádio Brasil Espírita, tem o Evangelho no Lar, tem aquilo tudo. Nossa, como o Sérgio faz coisa boa! Sabe o que é? O Sérgio está mais do que endividado. O meu crédito espiritual, o meu cartão de crédito espiritual está estourado, vencido. Eu estou financiando de tudo quanto é jeito para quitar meus débitos. E as dificuldades a gente tem, todos nós temos. Então, ele coloca como? São oportunidades. Na verdade, o grande desafio não é um problema, não é a adversidade, não é a dificuldade, mas a maneira como nós encaramos essa dificuldade. Esse é o grande ponto. Dificuldade todo mundo tem. Então, vou dar um exemplo aqui, quando ele fala sobre esses resgates, eu vou citar um caso de um cara que quase ninguém conhece. Santos Dumont, alguém já ouviu falar? Passou um avião aí, agora a gente lembrou dele, né? Santos Dumont. Para quem não sabe, Santos Dumont. Qual foi a grande invenção dele? Foi o relógio de pulso. Não, foi o relógio de pulso também. Mas foi o quê? Foi o avião, né? Mas ele também inventou o relógio de pulso. Eram aqueles relógios que ficavam no bolso, ele precisava, estando ali pilotando o avião, olhar ali o tempo, ele criou o relógio de pulso. E Santos Dumont se suicidou quando ele percebeu que aquela invenção que era para trazer benefícios à população, para unir, encurtar distâncias, estava sendo usado para a guerra, né? Santos Dumont se enforcou. E Chico Xavier nos conta, esse não precisa apresentar, todo mundo já sabe quem é, né? Ok. Chico Xavier nos conta que Santos Dumont, ele reencarnou na cidade de Campos, Rio de Janeiro, em março de 1956, como filho de Clóvis Tavares e Hilda Mussa Tavares. O nome dele
dele, Carlos Vitor. E, aos 9 meses, o Carlinhos caiu de um carrinho de bebê e com um tombo deslocou a vértebra. Ficou tetraplégico. Veio a desencarnar com 17 anos de idade. Caramba! Poxa! E o que acontece? Isso aqui ocorreu por quê? Foi uma forma que ele encontrou de ter um resgate pelo ato que ele cometeu, pela situação que aconteceu com ele. A gente tem no Livro dos Espíritos, pergunta 264. Kardec perguntou o seguinte, com respeito à escolha das provas. E aí, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A resposta dos espíritos foi a seguinte: ele, o espírito, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que o levem à expiação, ao sofrimento e a quitação desse débito. Essa expiação destas é a progredir mais depressa. É a maneira que ele encontra para evoluir da melhor forma possível. Eu estou saindo um pouquinho desse tema do suicídio, só para esclarecer, porque alguém pode pensar assim, Sérgio, suicidou, vai nascer tetraplégico, vai nascer... Mas que desgraça, ele está todo complicado, né? Ele vai estar endividado sim. Mas, quando desencarnamos, nós temos a oportunidade de retornar, onde a gente vai definir com a própria espiritualidade de que maneira. Tem um livro da Vera Lúcia Marizek chamado Porque Fui Deficiente Mental. E teve um rapaz com essa deficiência, pelo espírito Antônio Carlos, que ele desencarnou, ele vivia numa instituição, era deficiente mental, morria de medo de médico, chegava alguém de branco e já saía correndo, e, enfim, chegou uma hora que ele desencarnou. Chegando no plano espiritual, ele percebeu que o medo dele de médicos vinha porque na encarnação passada ele tinha sido um médico na guerra, onde ele usava os conhecimentos da medicina para torturas, para coisas desse tipo. Ele e mais 2 companheiros. Ele optou em reencarnar como um deficiente mental, para sofrer a mesma coisa que ele causava aos outros. E os outros 2 amigos dele daquela época, um deles voltou como médico de novo. Ele encontrou a maneira de quitar esse débito sendo médico, indo trabalhar na África, sem ganhar um tostão, sem fazer nada, e trabalhando, auxiliando as pessoas. Vejam só, os 3 cometeram o mesmo ato. Cada um escolheu um caminho diferente. E o terceiro, Sérgio? O terceiro voltou como médico e ainda continuou perdido, desnorteado, sofrendo delírios, alucinações, problemas, porque ele não conseguiu ainda conscientizar-se do mal que ele estava fazendo. Ou seja, o débito dele ainda vem maior ainda lá na frente. Então é só para dar esse esclarecimento, ok? Vamos lá, vamos continuar. O item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado e infeliz, por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Nossa vida, nossa encarnação, o dia de hoje, essa semana, esse ano, caramba, quanto tempo está levando para passar, né? Agora, o que é um dia, levando em conta a nossa vida inteira? Praticamente nada.
encarnação, levando em conta uma eternidade, visto que somos espíritos eternos, que já encarnamos e reencarnamos de novo, e reencarnamos de novo, e vamos reencarnar sei lá quantas vezes, até eu conseguir atingir o meu progresso. Diante de uma eternidade, uma encarnação também é muito pouco. Então ele coloca isso aqui. O suicida, ele acha que aquela vida acabou. É algo limitado. É aí que vem o grande problema. Porque quando ele desencarna, percebe que não acabou nada, que continua, e agora? E aí, como é que vai ficar? A gente costuma brincar aqui com o seguinte: uma partida de futebol, o time está perdendo. Vamos falar, uma partida de futebol em condições normais. É normal o goleiro ir para a área do adversário tentar fazer um gol? Não, né? Se ele fizer isso, ele está botando em risco aquele jogo inteiro. Porém, quando está no último minuto do jogo, a última bola do jogo, o goleiro se arrisca a ir para a área adversária. Por quê? Se tomar outro gol, já perdeu mesmo, já era. Ou seja, ele vê que aquele momento ali daquela partida é algo finito. É algo que se encerra ali. Então ele fez aquilo, se saiu o gol ou não saiu, acabou o jogo. Agora, vamos pensar outra maneira. Eu estou na minha casa, eu estou chateado, eu não gosto do lugar que eu moro, eu discuti com a esposa, com o marido, essa casa aqui só me traz dor de cabeça, tá cheio de infiltração, aquela coisa toda. Vamos fazer uma coisa, eu vou tacar fogo nessa casa. Alguém faz isso? Acho que não. Por que não faz? Porque todos sabem que se você fizer isso, no dia seguinte, onde é que você vai acordar? Onde é que você vai morar? O que você vai fazer? Então ninguém coloca fogo na própria casa, porque sabe que tem o dia seguinte. A vida continua. O que ocorre com o suicida? Ele acha que a vida dele é como se fosse o último minuto daquela partida de futebol. Vai acabar aquilo ali, fim de papo. Quando a pessoa tem uma noção um pouco maior de que a vida continua, prossegue. Se ele antes estava com um problema de encanamento na casa, no dia seguinte ele vai ter agora uma casa incendiada. Vai ter mais problema ainda. Esse é o grande ponto. Quando a gente conversar com alguém, quando a gente for dar um esclarecimento a alguém, é preciso transmitir esse conhecimento. Afinal de contas, estamos aqui para quê? Para compartilhar conhecimentos. Não é só vir à casa espírita, veio aqui, legal, poxa, o Sérgio veio aqui falar e tal, aí vai embora, todo mundo quer, ninguém fala nada, não comenta nada. Nós temos que passar adiante, levar esse conhecimento ao nosso próximo, um pouquinho que seja, a gente vai passando, né? Vamos continuar. Cadê? Para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, esses infortúnios e as aflições o abatem, né, unicamente na morte, que é uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, ele acha muito natural, muito óbvio. Eu estou em dificuldade, eu estou com saúde ruim, eu estou sem dinheiro, eu tenho algum problema, eu vou me matar logo. Aí ele vai e faz isso. Não tem esse esclarecimento de que, primeiro, a vida continua. Segundo, se ele passa por essa dificuldade, ele está colhendo um fruto, ele está colhendo o efeito de uma causa plantada lá atrás. São os dois grandes pilares que o Espiritismo mostra para nós em relação a quem pensa em suicídio. Porque tendo esse esclarecimento, eu vou repensar aqui. Eu não vou aprovar de jeito nenhum esse ato. De maneira alguma, esse tipo de atitude. Bom, por que o suicida sofre depois de desencarnado? No livro Dicionário de Filosofia Espírita, o autor é Palhano Júnior, tá?
Ele fala sobre suicídio da seguinte forma. O que vem a ser o suicídio? Ação criminosa que o indivíduo pratica contra ele mesmo, destruindo-se, matando-se. O espírito, geralmente, por motivo de orgulho ferido, decide destruir o corpo que ocupa para livrar-se da vida e fugir às responsabilidades ou sofrimentos. Existem outras causas de suicídio, como doenças mentais, psicose, etc. Mas, de qualquer modo, o espírito está envolvido ou se envolvendo em situações de grande sofrimento espiritual, visto que sai da vida antes do momento oportuno, carregado de força vital que anima a matéria corporal. Isso faz com que ele permaneça por tempo indeterminado com as impressões da matéria, sofrendo o que vinha sofrendo, e mais os efeitos do ato suicida, além do sofrimento moral acarretado. Do ponto de vista espiritual, trata-se de um crime hediondo. Bom, vamos entender um pouco disso. Eu tenho um parente que suicidou, um filho, uma mãe, um pai, um vizinho, caramba! E aí o Sérgio está falando que essa pessoa, meu Deus, coitado, já está ali, ainda está dizendo que é um criminoso. É duro, é pesado, né? Perante a vida, perante a espiritualidade, é um crime? É um crime. Porém, todos nós que aqui estamos encarnados, estamos quitando débitos cometidos no passado. Muitas vezes, crimes cometidos no passado. Então, eu não vou chegar, esse cara é um criminoso, esse cara é um criminoso. Não. Sei lá o que eu fiz na minha vida anterior. Sei lá onde que eu estava. Sei lá o que eu posso ter aprontado. É um crime? É. Ponto. Vamos ver agora a forma como podemos auxiliar. A forma como podemos orientar. Eu tenho a dor de um parente, uma pessoa querida que se suicidou. O Sérgio está só falando, é crime, está errado, não pode, ele está complicado, ele está sofrendo muito mais, está nessa situação toda. Vamos entender então como podemos ajudar, porque daqui nós podemos ajudar também. Qual é a forma? Muito poucas pessoas, é incrível isso, eu falo isso de carteirinha, por ter aquele programa da Rádio Brasil Espírita do Evangelho no Lar. Vocês entrando na internet, bota Evangelho no Lar 2012, lá no Google vai aparecer o link. E tem o Facebook também. Tem também Minutos de Espiritismo, que a gente tira as dúvidas. Bota lá, Minutos de Espiritismo, vai ter o link lá. Vocês podem mandar e-mail, perguntas e tudo, a gente sempre coloca. Na Rádio Brasil Espírita é diário o programa, e no sábado a gente coloca um vídeo novo, de 8 minutinhos, para ninguém ficar de saco cheio me escutando, me ouvindo ali. 8 minutinhos. Bom, e poucas pessoas estão conversando e tudo mais, a gente nota que poucas pessoas sabem que Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, alguém sabe me dizer o que é o capítulo 28? Preces. É um capítulo somente com preces espíritas, para todo tipo de situação. E é muito engraçado, sabe por quê? Perguntinha também do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais perfeito que já encarnou neste planeta em todos os tempos? A resposta é a mais curta, é de uma palavrinha. Jesus. Sabemos que Jesus, o espírito mais perfeito que aqui encarnou, entrava em prece constantemente, não é isso? Toda hora ele estava entrando em prece. Eu aqui, bonitão, não preciso fazer prece. Vocês aí, todos lá, pra que fazer prece? Ah, que coisa de prece, isso é fanatismo, isso é coisa de crente, isso é coisa de sei lá o quê. Pra que fazer prece? A gente não faz. A energia da prece, a vibração da prece, a sintonia no momento da prece que a gente consegue com os espíritos superiores é algo inenarrável.
Nosso vocabulário não consegue descrever isso. Chico Xavier conta uma história onde ele viu uma moça falando, ele foi dar um atendimento e a moça falou assim: Chico, obrigada, vai com Deus. E o Emmanuel falou: dá uma olhada ali para trás, e viu ali como pétalas de rosas, uma coisa maravilhosa, uma evidência que o Chico Xavier tem e que não temos. Mas ele ali descreveu um pouquinho de um vai com Deus. E prece não precisa necessariamente ser com palavras bonitas. A prece, o capítulo 28 de preces, ele dá um modelo, dá um referencial. Prece na hora de dormir, prece na hora de acordar, prece para o inimigo, prece para quem não gosta de você, prece para o vizinho, para a esposa, para o suicida. Tem. É o item 70 e... Deixa eu ver aqui, o item 71 e o item 72. Então essa prece, ela transmite uma energia muito forte. Para quem aqui na casa tem o estudo do livro Nosso Lar, não é isso? Fala, o André Luiz conta, não sei se já chegaram nesse ponto, da prece quando fizeram para ele. Quando desencarnou, as boas energias, as boas vibrações, a luz que ele recebeu por causa da prece. Muitas pessoas falam que a velocidade da luz é a maior. Algumas pessoas, alguns espíritos falam a velocidade maior, mais potente, mais poderosa, é a velocidade do amor. É muito mais interessante. Nós não temos nem noção disso. Então, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, o que ele fala sobre a prece, né? Ele diz que o suicida é como um prisioneiro que foge daquela prisão antes da hora marcada, antes de cumprir a sua pena. O que acontece com ele? Quando ele é preso de novo, ele vai sofrer mais, ele vai ter uma dificuldade maior, é lógico, mas nós podemos vibrar por ele, nós podemos pela prece pedir aos espíritos de luz que estejam próximos, que consigam de alguma forma intuí-lo para não baixar a sua vibração com espíritos inferiores, que vão atazaná-lo, né, fazer com que ele fique mais perturbado ainda do que naquele momento. Então a prece ele coloca, ele dá aqui um modelo de prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a sua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de fulano de tal. Possam as nossas preces e a tua comiseração. O que é comiseração? Compaixão, por males alheios, né, que sentimos como nós, piedade, lástima, né? Então possam as preces e a tua comiseração abrandar a agonia dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. E aí ele vai, ali tem um texto enorme. Enorme não, mais 2 parágrafos. Então, podemos auxiliar com a prece todas as noites, todo dia, fazer uma prece para aquele irmão. Para quem pratica o Evangelho no lar, durante 1 minuto, a gente faz uma prece pelas pessoas queridas, vamos mencionar. Ele vai estar recebendo uma orientação, vai estar recebendo uma luz e um auxílio. Então, tudo isso faz parte. Um detalhezinho aí. Sérgio, você leu ali essa prece, cada palavra bonita, cada palavra difícil, né? Olha só, comiseração, acerbidade. Nossa, eu não sei fazer uma prece assim não. A acerbidade, com essas palavras aqui difíceis, eu não sei não. Vou falar uma coisa, nem eu também não sei não. Agora, a prece muito mais vale quando ela é feita o quê? Com o nosso coração, com o nosso sentimento. Vai ter muito mais efeito. Vamos lá, eu me digo, qual a prece que vai ter sentimento, que vai ter coração? De repente aquele cara passa por uma dificuldade e fala assim: ó querido Deus, de infinita bondade, de tamanha misericórdia, que possa neste instante dificultoso pelo qual atravesso na minha vida e perante a minha familiaridade, que eu consiga obter da melhor forma que possível lhe for os ajustes
e o auxílio no qual necessito para superar minhas vicissitudes e por aí vai. Olha, bonita, palavras, né? Aí um outro fala assim, meu Deus, o bicho está pegando, me ajuda, Deus, por favor, o bicho está pegando pro meu lado. Qual foi o coração? A segunda. Qual vai ter mais efeito? É a segunda. Porque alguém por acaso ouviu em algum momento Jesus falar, olha, para fazer prece tem que ter palavra bonita, tem que ser uma pessoa altamente estudada, formada, com mestrado, pós-graduação, etc. Quem não sabe, quem for analfabeto não pode fazer prece. Então, em algum momento Jesus falou isso? Nunca falou e nem vai falar, porque a prece, ela é, nosso coração, o nosso sentimento. É a gente falar com as nossas palavras e com a fé. Com fé. Né? A crer realmente naquilo. É o que Jesus ensinou. Então, como ajudar? Aquele que já desencarnou, já encontramos aqui. Né? Agora, como é que a gente pode ajudar uma pessoa a não cometer o suicídio? Porque também tem isso, né? A gente ficar só ali, poxa, aquele cara agora desencarnou, aquele ali desencarnou. Como é que fica? E quem está em dificuldade agora? Não, você está com dificuldade? Não posso lhe atender não, tá? O atendimento fraterno, olha, você veio aqui, está com dificuldade, está chateado? Não, olha, não dá, porque agora é a prece pelo desencarnado, por quem se suicidou. Aí aquele cara vem numa semana, vem na outra, não é atendido, vem na outra, não é atendido, aí ele se mata, aí ele vai conseguir ser atendido na hora que for atendimento. Será que faz sentido isso? Ufa, graças a Deus que o pessoal falou que não. Que bom, né? Então a gente pode auxiliar as pessoas que chegam, as pessoas que passam por uma dificuldade. Aí entra a parte do CVV, onde não precisa trabalhar no CVV para dar auxílio, não. Quem quiser, ótimo. Posso falar de carteirinha. O Palmiro, que aqui já veio, né, já em outras vezes, outros amigos, a gente entra com a intenção de ajudar o outro. Quando a gente olha quem está sendo ajudado, é a gente. Não dá para descrever. Inclusive eu posso afirmar, pelo que eu sei, vai ter agora, tem um curso de preparação e voluntários, né? Já está aberto, tá? Liga para 141. São duas unidades que estão fazendo, do centro da cidade, do centro do Rio, né? E do posto Maracanã. Eu sei que está tendo ali agora, vocês podem ver, passa ali um processo e tudo, né? Para fazer esse atendimento. É extraordinário. E o que o CVV propõe nessa hora? É o suporte emocional, a compreensão. O texto que tem naquele manual. A pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa solitária. Ah, não é o caso daquele meu amigo fulano que se matou. Aquele cara vivia rodeado de um monte de gente. Aí ele fala, ela pode estar no meio de uma grande multidão ou de uma grande família, mas sente-se só. Sente-se isolada. Tenta se comunicar com muita gente, mas ninguém a atende nem se dispõe a ouvi-la. Outras vezes, a pessoa não consegue deixar claro para os que a cercam seu sofrimento e angústia. Muitas vezes, com filhos nossos, a gente de repente tem um filho pequeno, aí aquele filho fala, meu Deus do céu, o jogo de futebol foi adiado, a partida, eu treinei tanto, foi adiado, foi complicado. Aí o que a gente fala para o nosso filho? Cheio de besteira, rapaz, isso é coisa séria, tem que cuidar da vida, né? Vai fazer o dever de casa, vai fazer outra... Isso está servindo, isso está ajudando de alguma forma? Para aquela criança, aquilo é a coisa mais importante do mundo. É preciso que a gente compreenda. Aquilo que eu dou valor, de repente ele já não dá tanto valor. E também pode acontecer ao contrário. Algo que para ele é super importante, de repente para mim não é tão importante assim. Então, o que é necessário? Temos uma boca, 2 ouvidos. Parece que a gente tem meio ouvido e 10 bocas, porque a gente adora falar. Vamos ouvir, vamos escutar, vamos mostrar para aquela pessoa que nós
entendemos o sofrimento dela. Nós entendemos a angústia, a aflição, a frustração por algo não ter acontecido ou não ter acontecido. A gente abre aqui um parênteses. Entender é diferente de concordar. O meu filho está chateado porque o futebol dele foi adiado, ele entende aquilo como a coisa mais importante do mundo. Eu entendo que ele esteja triste. Eu não concordo que aquilo seja a coisa mais importante do mundo, mas eu entendo. Filhão, isso acontece. Dificuldades, contratempos, mudanças, imprevistos acontecem na nossa vida. Eu estou compreendendo ele. Ele, quando eu falo isso, ele percebe, caramba, meu pai está me entendendo. Não necessariamente eu concordo que aquilo seja o motivo para ele chorar. Mas não é esse o foco. O foco é o quê? Eu compreendê-lo. Quando as pessoas se sentem compreendidas no atendimento fraterno, as pessoas que ligam para o CVV, e nós, por experiência própria, porque quem aqui não passa dificuldade, na hora que eu falo, converso com alguém, conversei com ele, não entendeu nada, conversei com ela, aí ela fala, poxa Sérgio, eu estou entendendo. Eu vou falar, meu Deus, que bom, alguém está entendendo a minha língua, é isso que eu quero que alguém me entenda. Não dá um alívio, não tira um peso das nossas costas. Quem não passa por isso? Quem não passou por isso? Porque às vezes até escolhe, não, conversar eu quero conversar só com aquele fulano ali, porque aquele ali me entende. Né? O trabalho é esse. Quando a gente tem essa compreensão, isso faz com que a gente possa chegar a um ponto onde a gente evita. O suicídio é um copo transbordando. A pessoa passou por um contratempo, uma dificuldade, é a primeira gotinha aqui. Se eu compreendo ela, essa gotinha, ó, ela já vai embora, eu já joguei fora. Eu já bebi daquela água ali, opa, peraí. O copo está mais vazio. Vocês perceberam que eu aproveitei essa bebida para matar minha sede, né? Cá entre nós, eu não consegui enganar ninguém, né? Tá bom, tudo bem, vocês notaram, tá bom, ok. Eu aproveitei para matar a sede, porque sem enfim, matei um pouquinho a minha sede. Mas ó, eu não deixei o copo transbordar. Daqui a pouco eu vou beber mais, tá? Eu não deixei o copo transbordar. Então é isso, é logo no começo. A prevenção ao suicídio não é quando ela está no ato extremo, está aqui pulando da janela, ah meu Deus, eu vou, olha que eu vou, não. A prevenção não é nessa hora. A prevenção é dando essa compreensão, é dando esse suporte, é entre nós, um desabafando com o outro, procurando nesse momento não ter julgamentos. Ah, eu tirei nota baixa, eu não passei no vestibular, aquela coisa toda. A pessoa está triste, está amargurada, tá? Aí eu falo, também, né? Tu não estudou direito, né? É, criatura, tinha mesmo que... A pessoa já está... Depois, eu até toco nesse assunto. Você poderia ter se preparado melhor. Você poderia ter se empenhado um pouco mais. Vamos ter um empenho maior agora para o próximo vestibular? Agora, na hora que ela está passando por aquela dificuldade, tudo que ela não precisa é disso. Isso é bem interessante, né? E o pior é que nós sabemos disso quando sentimos isso na pele. Entretanto, não fazemos com o nosso próximo isso. Nós fazemos com o nosso próximo exatamente a mesma coisa. Aquilo que sabemos que nos incomoda e fazemos ao nosso próximo. Né? Então vale essa reflexão. Vamos lá. Embora à primeira vista se tenha a impressão de que o gesto suicida surge repentinamente, isso não é correto. Meses e anos de sofrimento são necessários até que o desejo de morrer supere o forte impulso para a vida que todo ser humano possui. Ele ainda fala, a maioria de nós já viveu a experiência de encarar o suicídio como saída em certas circunstâncias ou como alternativa possível. Em algum momento, muita gente já pensou. Veio a ideia e foi no minuto seguinte, tá, mas veio a ideia. A compreensão e o calor humano
são o grande antídoto contra esse mal. É preciso compreender incondicionalmente, o que não significa concordar, aquilo que a gente falou. As pessoas, para que assim, então compreender incondicionalmente as pessoas, para que assim elas possam encontrar novas razões para continuar a viver. O trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, sabe como é que ele começou? Foi em 1936, na Inglaterra. Reverendo Chadvará, não sei o nome, ele realizou o sepultamento de uma jovem que tinha se suicidado. Sabe qual foi o motivo do suicídio dela? Ela tinha menstruado pela primeira vez, não tinha com quem falar sobre isso, achou que aquilo era uma doença grave, que não tinha jeito, quer saber, eu vou me matar logo para não sofrer com isso. Gente, foi esse o motivo daquele suicídio. Olha só, faltou o quê? Alguém para conversar com ela. Alguém onde ela pudesse confiar para conversar. Por isso a gente fala, nós aqui no papel de auxiliar, de conversar, de ajudar um ao outro, nós temos um papel importantíssimo. Importantíssimo. Não adianta vir à casa espírita, escutar isso na prática, vai embora, eu não quero saber de ninguém, não vou falar com ninguém, eu não tenho tempo. Não adiantou nada. Todo mundo que vem aqui e aprende, está comprometido. Porque agora a gente já sabe. Está comprometido. E aí esse reverendo, vendo essa situação, ele fez o seguinte, ele ficou chocado com isso, botou um anúncio no jornal. Um anúncio pequenininho. Pessoa séria dispõe-se a ouvir com seriedade os problemas que você quiser falar aqui de uma forma séria. Ele colocou um anúncio pequenininho. Apareceu um. Achou que não ia ninguém. Apareceu um, 2, 3, 10, 20, 50, 100. A igreja dele ficou uma fila. Parecendo fila de... Alguma fila aí? INSS. Pronto. Né? Aquela fila extraordinária. Aí, ele precisou de pessoas para ajudá-lo. Pessoas se propuseram a auxiliar. Como? Então, olha, faz uma coisa, organiza a fila. Todo mundo queria falar com o reverendo, né? Organiza a fila. E aí ele percebeu que as pessoas que estavam entrando naquela fila enorme, os voluntários que estavam ali, conseguiam fazer com que aquelas pessoas fossem embora. Ué, mas como? Ele estava expulsando? Não. É porque enquanto estava na fila, eles chegavam e falavam, tá tudo bem contigo? O que é que houve? Aí a pessoa botava para fora, desabafava. Quando a gente desabafa, a gente não sente um peso descer? As pessoas sentiam esse peso descer. Aí falava, olha, muito obrigado, você não sabe como isso foi importante, já ir embora. Então notou-se que não precisa ter um mestrado em psicologia, não precisa nada. Precisa só o quê? Ouvir, compreender, estar próximo. Você está na dificuldade? Pode falar, eu estou aqui para te escutar, eu estou aqui para te entender. E pronto. E a partir daí, surgiu, né, em vários países do mundo o trabalho que aqui, né, na Inglaterra chamam de grupo de samaritanos, aqui chama-se de CVV. E muitas pessoas fazem isso. Como esse programa está sendo transmitido pela Rádio Brasil Espírita, eu informo, né, isso vale também para os amigos, pelo programa Skype. Vocês sabem o que é Skype? Um programinha que você baixa, SKYPE, Skype. Você vai criar uma senha, igual no Facebook, tá? Cria uma senha, toda quarta-feira, de 10h30 da noite até meia-noite, nós fazemos atendimento fraterno. Adiciona no Skype amor, perdão e fé, tudo junto. Ou então adiciona RBE de Rádio Brasil Espírita, RBE, tracinho, atendimento fraterno. Depois eu vou deixar com o Magno tudo isso, vocês podem pegar com ele. Tá? Os sites, endereço, e-mail, tudo. A gente conversa ali. Nem todo mundo quer ir num lugar, conversa. E nós vemos justamente isso. A pessoa está querendo botar para fora, desabafar um pouco. Ok? Vamos lá. Vou comentar aqui um pouquinho
sobre as fábulas, né? Que constam aqui no suicídio. Tem muita gente que fala assim: o suicídio está no sangue, é hereditário, porque o pai se suicidou, o filho suicidou, a tia suicidou, isso é hereditário. Então aqui pelo CVV ele mostra: a ciência tem mostrado que quando várias pessoas se matam em uma mesma família, isto não ocorre necessariamente em razão da hereditariedade. Na verdade, aqueles que ficam quase sempre se sentem culpados por não terem feito nada, não conseguem viver sem a outra pessoa e acabam repetindo o gesto quando não encontram ajuda para superar esses sentimentos. Olha que interessante, né? Não tem nada de hereditário. O cara suicidou, ele fica: ah, meu Deus do céu, eu vou suicidar também. Não tem nada de hereditariedade. Ele entrou num desespero por causa daquele ato. Outro ponto: a pessoa que fala em suicídio não se mata, né? Ah, ele está dizendo assim: aquele que ladra não morde. Ele está falando assim: vai se matar. Pode ficar tranquilo. Está dizendo que vai se matar? Não vai se matar. Se ele quisesse se matar, ele já tinha se matado. É verdade isso? Não. De cada 10 pessoas que se mataram, 8 disseram que o fariam. Aquilo que a gente falou no início: as pessoas dão um sinal, elas sinalizam, porque elas veem isso como um último ato, elas tentam encontrar de alguma maneira alguém que possa orientar, que possa dar uma ajuda. 8 sinalizaram que fariam. A pessoa que mata estava decidida a morrer. Aí a resposta aqui: o fato, ao lado do desejo de fugir da vida, existe sempre a poderosa força que impulsiona todos nós para a vida. É um instinto de preservação. Olha só, esse manual aqui do CVV, ele não é espírita, não. Nós sabemos esse instinto de preservação, principalmente como espíritas que somos. Mas ó, ele coloca aqui como um fato: o instinto de preservação. Uma pessoa que já pensou em suicídio sempre será candidata a isso. Qualquer pessoa pode, em certas circunstâncias, pensar em suicídio. Superada essa fase, ela será uma pessoa como outra qualquer. Quantos mitos que nós temos, né? E aqui, ó, o CVV vai descortinando, vai abrindo aqui a realidade para cada um deles. O suicídio ocorre mais entre pessoas pobres. Outros falam: o suicídio ocorre mais entre pessoas ricas. A proporção de suicídio é a mesma entre pobres e ricos, homens e mulheres. Qualquer situação. Não tem distinção em relação a isso. Então a gente pôde aqui descortinar alguns, né, desses mitos. E ainda tem 3 minutos. Então, 3 minutos tem, né? Então vamos lá. O que buscam as pessoas quando procuram o CVV? Não precisa ser o CVV necessariamente. Quando procuram o atendimento fraterno, o auxílio, uma conversa, um bate-papo conosco. Eu, na minha casa, com meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu cunhado, meu vizinho, eu posso fazer um trabalho de auxílio. A pessoa está com problema, quer desabafar, vamos lá, vamos conversar. E nessa hora da conversa, o que aquela pessoa não precisa? Que digam para ela que é errado ou tolo se sentir assim: ah, isso é besteira. É tudo que ela não precisa. Aquele exemplo que a gente falou do filho lá, né? Que ficou chateado com o futebol. Tudo que ela não precisa é isso. Ela não precisa rejeição, sentir-se envergonhada por ter chamado, preleção, sermão, discurso ou debate. Ah, mas não, olha, isso não, você não faça isso. E aí você vai ler aqui uma página espírita para ele, aquilo tudo, isso vai adiantar? Não vai, não é isso que ele precisa. Ele precisa o quê? Ser ouvido. Ele não precisa de alguém que fale mais. Ele precisa ser ouvido. Outro ponto aqui. Cadê? A gente fala, né? Uma falsa reanimação. Ah, você tá assim, amanhã vai estar tudo bem. Aí ele acorda amanhã, não está nada bem, vai ter adiantado, vai piorar. Outro ponto. Você criticar ele, rotular ele.
Ah, você está assim também? Ah, você quer se matar? É, bem feito! Quem mandou você aprontar? Quem mandou você... É isso que ele precisa? Nessa hora? É claro que não. Vou compreender. Vou, tudo bem, vamos lá. Depois eu posso até puxar a orelha dele. Mas não nessa hora. Não nessa hora. Ok? Piedade, né? Você ficar com pena. Poxa, eu tô com pena de você. Tô com pena. Ninguém gosta disso. Né? Então ele precisa receber a atenção. Para finalizar, o que ele precisa? Alguém com tempo para me ouvir. Uma voz calma. Passar tranquilidade para ele. Isso é fundamental. Imagina a gente quando está no médico. A gente está no médico com um problema, estou sangrando ali. Aí tem um médico que fala assim, né? Tudo bem, vai melhorar, vamos fazer o curativo. Uma voz calma. Como é que vocês se sentiriam no médico se você chegasse e trancasse? Meu Deus do céu, já era! Nossa, eu até exagerei agora, né? O exagero do médico, tá vendo? Faltou a calma. Como é que vocês se sentiriam? Né? A voz calma. Cadê? Às vezes a pessoa, será que eu estou doido? Será que eu estou louco? Não, você não está louco. Isso pode acontecer. Se sentir amado. Se sentir presente, sentir que tem alguém presente. Alguém que se importa com ele. Alguém que acredita nele. Olha, eu acredito em você. Estou junto de você. Estou perto de você. Então, ó, tudo isso é fundamental. Essa atenção, ela ser compreendida. Receber esse alívio, né? Alguém que não usaria isso contra ela. Olha, isso é uma grandeza. Isso é uma grandeza. Eu estou na dificuldade, desabafo com ele, o meu problema, né? Abro meu coração para ele. Daqui a pouco eu estou numa dificuldade, ele chega. Ó, na hora lá, ó, você falou, né? Agora, ó, cadê? Ah, quero ver, e agora, né? Depois você vem chorar aqui pro meu lado, né? É tudo que a pessoa não precisa. Então, gente, a gente procurar ter essa tranquilidade, essa atitude. O que nós esperamos aqui, depois desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, é o quê? Aquilo que a gente espera de todo irmão que vem à Casa Espírita. O nome do programa da Rádio Brasil Espírita, da quarta-feira, 9h30 da noite, é Praticando o Evangelho. Por quê? Não é estudar o Evangelho. Não adianta nada eu estudar o Evangelho e eu fazer as coisas só aqui na Casa Espírita. Da rua para lá, eu volto, continuo fazendo um monte de bobagem. Não. É praticar. Então, cada um, diante do que a gente falou aqui hoje, né, vocês podem agora refletir, pensar um pouquinho sobre isso e, com os nossos amigos, os nossos semelhantes, a gente vai se tornar o quê? Um instrumento de Deus, levando o auxílio, levando a orientação, levando a compreensão. E quem sabe, quando está a primeira gotinha, ó, eu falei que eu ia beber de novo água, né? Eu falei, ó. Ficou baixinha, não deixei transbordar. Então, cada um de nós que a gente possa fazer isso. Quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Foi uma alegria muito grande, tá bom? E muita paz a todos, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Nós agradecemos ao expositor da noite de hoje, pela bela exposição. E vamos ouvir, quem lê? Também entrega aqui para o nosso expositor. Agradecimento pela dádiva que o Sérgio trouxe para nós essa noite, né? A grande dádiva, a riqueza interior que ele nos mostrou,
né, do amor, da sensibilidade, da capacidade de compreensão, de acolhimento. Você nos ensinou um pouco hoje. Que Deus nos ajude a aprender com você. Poxa, que bom, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Então, para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião doutrinária de hoje, vamos ouvir a prece de agradecimento e encerramento, mas antes quero pedir a todos os aplicadores de passe para comparecer à sala ao lado. Vamos ouvir a prece da nossa companheira Lindalva. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão amado, nós te agradecemos por essas inúmeras oportunidades que temos proporcionado de aprender cada dia mais um pouquinho. Queremos te agradecer pelo nosso expositor, pela casa que nos abriga, pela oportunidade que temos concedido. Queremos agradecer pelos amigos, pela família, pelos problemas que eles nos fazem vencer. E queremos também, Senhor, te pedir que abençoe cada um que aqui está, colocando em sua vida a paz, a certeza de que nós não estamos sós nunca, pois tu estás sempre do nosso lado. Leva-nos em segurança aos nossos lares e aqui possamos estar na próxima semana para aprender mais um pouco. Obrigada, Senhor, e fique conosco.